Oi, molequiagem! Como que vocês estão, hein? Estamos na 4ª temporada do Pode Agir e está incrível com convidados. Está incrível, ótimo. Tava aqui olhando meu plural. Com convidadas maravilhosas, como sempre. E a de hoje, será que vocês conhecem quem é a do episódio de hoje? Ela é linda, maravilhosa, inteligentíssima. E ela tem uma comunidade chamada Leoas. Será que vocês sabem quem é? Andressa Leão, uma salva de palmas. Cadê o auditório? Vocês conhecem ela sim ou sim? Andressa, meu bem, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por seu tempo, sua disponibilidade. Mãe empreendedora, corre pra lá e pra cá, vai já viajar amanhã. Eu quem agradeço. Estamos aqui. Andressa, se apresente. Quem é a Andressa das Leoas? Quem é essa Andressa que tem essa comunidade engajada? Fala um pouco pra gente. Eu sou uma mulher cheia de coragem, extremamente resiliente, acima de tudo, temente a Deus, amo a minha família mais do que tudo. Ai, que lindo. E eu acredito muito na prosperidade. Eu acredito que movimento gera movimento, prosperidade gera prosperidade, e que através do nosso trabalho que a gente pode, de fato, bem servir. Não só a nossa comunidade, mas também a nossa família, aqueles que a gente precisa. Legal você ter falado que a mulher temente a Deus, que é algo que Sim. você não mostra muito, mas eu amo quando você mostra os seus momentos lá em oração e etc. Então, percebe-se que você é uma pessoa, né, bem Sim. conectada a Deus. Fala pra gente, assim, o que é Deus ali na tua vida, no centro da tua família, o que hoje ele representa pra ti? Eu tenho alguns valores inegociáveis, né? Eu acredito que diante das recorrentes facilidades que as pessoas buscam tanto ao longo da vida, sabe, por vezes quando a gente olha assim, e fala assim, gente, mas como assim? Eu tô aqui lutando, batalhando, aí fulano vai lá, faz isso, aquilo, outro e dá tudo certo, e a gente fica comparando. Sim, Eu acredito que isso pode ser um pouco perigoso, porque se a gente não souber muito bem quem a gente é, quais são os nossos valores, a gente acaba se distanciando e buscando essas certas facilidades. Porque tem hora que o fácil ele atrai, né? Ninguém gosta muito de perfeito. dificuldade. A gente sempre está buscando o caminho da sombra. E quando a gente tem os nossos valores pautados principalmente na nossa fé, na nossa família, naquilo que a gente acredita ser bom e verdadeiro, justo, fica mais difícil da gente se perder do caminho. É impossível, claro que não. Inclusive, eu já cometi muitos erros Sim. na minha vida e eu acredito que essa presença muito forte de Deus, né, faz com que eu seja mais guiada, sabe, Uhum. durante o meu caminho e que eu não caia em tentações, em erros maiores do que o que eu já caio naturalmente. Somos seres humanos, né? É aquele tal do É. 1% melhor a cada dia. É bom você ter falado isso, que eu também sinto muito que a religião, falar assim, a religião, né, no cristianismo, que é o que você acredita, o que eu acredito, é como se fosse uma avenida, e cada uma tem aqui, né, olha, você vai aqui por esse caminho, por essa avenida, se você andar por esse caminho, é mais difícil você se desviar para as coisas erradas. E tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que é literalmente aquela que diz assim, o que eu quero, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu termino fazendo, porque literalmente a carne é fraca. E muitas pessoas podem olhar para a sua vida, enfim, para os seus resultados, seus negócios, sua família, pode dizer assim, ela já chegou lá, é um sucesso, é uma vida Eu perfeita. tô longe E de tá chegar longe, lá. provavelmente você é a mulher de muitos sonhos que eu sei. Sim, E ao mesmo tempo também você se compara com outras pessoas que talvez você quer chegar naquele resultado e outras naturalmente. pessoas se comparam com você. E essa é a vida todo o tempo, esse estilo de comparação. E às vezes se comparar não é nem tão ruim assim se você quer admira e você quer chegar naquele resultado de alguém. Mas me fala um pouco disso, desmistifica isso. Ah, minha vida não é perfeita e eu ainda tô longe de chegar onde eu quero chegar. Eu sou uma pessoa de sonhos grandes, ousados, né? E, portanto, eu gosto de dividir as minhas metas, que são as Uhum. minhas grandes metas e as minhas mini metas. Porque o caminho, ele sempre vai ser difícil. E quando a gente tem mini metas, acaba servindo também como incentivo e um sistema de Sim, recompensas. E, portanto, se eu focar apenas lá no final, no grande pote, o tesouro, de né, que ouro. você deseja chegar, não só sob o âmbito financeiro, tá? Numa Sim, perspectiva geral, né, pessoal e profissional.
Quando você foca naquilo que está muito longe, por vezes você pode se desestimular no meio do percurso. Então, as mini metas, elas tanto servem para validar, para eu metrificar o que eu estou fazendo de certo ou errado, e a partir daí seguir ou realinhar a minha rota, como também para comemorar essas pequenas conquistas que, de fato, vão me impulsionar a seguir Sim. adiante. E em relação à comparação, eu sou muito a favor da comparação. Hoje a gente vive no momento de que, tá tudo bem, né? A Uhum. gente vive muito os dois lados da moeda. Enquanto um lado diz, trabalha enquanto eles dormem. Sim, O sim. outro lado diz, não, tá tudo bem você não querer muito. E eu, Andressa, não penso dessa forma. Eu acredito que a comparação, quando ela é feita de uma forma sábia, ela pode ser edificante. Porque é aquela questão da ambiência. Se você está num ambiente onde todo mundo tem ali mais ou menos o mesmo, seja padrão de vida, sonhos, desejos, qualquer coisinha que você faça e que, portanto, te sobressaia dos demais, parece que já está bom o Sim, sim. suficiente. Mas quando você olha para alguém que realmente conquistou ou que está trilhando um caminho ao qual você se sente desejosa mesmo de Sim. conseguir galgar, aquilo ali, ela serve como uma mola propulsora. Você tá olhando o que que a pessoa faz, como que ela faz, ela acaba servindo de inspiração para você. Perfeito. Então, não pego a comparação sob o âmbito de te diminuir Sim. ou te deixar frustrada. Eu acredito que a gente tem as nossas particularidades, tem coisas que eu acredito que eu sou muito boa e tem coisas que eu Uhum. acredito que, de fato, eu peco, e aí é onde entra o sistema da gente estar trabalhando aquela coisa do 1% melhor. E na Bíblia, inclusive, tem uma parte que fala que Deus não quer que a gente tente ser bom em tudo, né? E que se a gente pudesse simplesmente, essa é a minha interpretação, e que se a gente pudesse simplesmente focar mais naquilo que de fato a gente é bom e trabalhar aquilo ali, talvez a gente conseguisse chegar em grandes resultados, porque por vezes a gente só olha o que nos falta. Sim, E a sim. gente fica tentando simplesmente melhorar aquilo ali que a gente não é bom, enquanto a gente está perdendo tempo, ao invés de focar no que de fato a gente consegue entregar e oferecer de melhor. E aí é onde está o segredo da vida, quando você entende no que você é boa e que você faz mais para trazer perícia naquela habilidade, aí é que você se destaca. E as pessoas meio que se perdem no caminho. Eu costumo dizer para minha comunidade de mulheres, né, a mulher que age, que isso é uma percepção, uma análise aqui de dentro dos processos e horas de estudo que a gente tem comportamental para mulheres. Uhum. Muitas das mulheres, quando chega na fase adulta, elas se perdem, ali vem a maternidade, isso, aquilo, e elas se perdem de quem elas eram na infância, na adolescência, e começa a trazer aquele peso da maturidade, aí elas deixam de ser quem realmente elas eram. E a gente estava trazendo um tema no podcast passado, que era exatamente isso. A Letícia Evelyn, que estava aqui com a gente, ela falando que quando ela era criança, ela era muito comunicativa. E as pessoas ao redor dela falavam assim: mas você fala demais, menina, ela fala demais. E hoje ela é uma comunicadora nata, mentora de dentistas e tal. E ela pegou essa habilidade que ela tinha na infância e ela potencializou. E trazendo isso pra tua vida, o que é que tu percebe assim quando tu olha pra tua infância? O que é que tu fazia que as pessoas dizem, eita, essa daí vai ser isso ou aquilo? Eita. Habilidades, coisas que você gostava de fazer. Provavelmente alguma coisa com costura, moda. Eu acho que eu sempre tive uma personalidade um pouco mais tímida, mas quando eu tava. Ah, eu vi isso nos teus stories, fiquei chocada que ela é tímida, que ela tem medo de falar em público, como Não, assim? não, medo de falar em público eu não tenho, porque já é uma Ah, coisa que eu acho que eu domino, então eu já. sou tranquila. Mas para fazer outras coisas, por exemplo, cantar, dançar, que são coisas que de fato eu não tenho Não, habilidade, então me sério. deixa Então, desconfortável. aqui que a gente tava conversando é da Pietra mesmo, né? O cantar, É o da Pietra. dançar, é ela, é natural dela. É da Pietra. Mas eu acredito que a gente sempre tem pontos que são enaltecidos quando a gente é pequena, seja para o bom ou para o ruim. E aí é um trabalho diário que todo mundo tem que ter, né? Da gente conseguir pegar aquilo que a gente tem de forte, de peculiar e de bom e trabalhar em cima disso para de fato reverberar de uma forma positiva. Então, por exemplo, ao passo que eu era tímida, eu também era uma pessoa que eu gostava de brincar de desfile, brincar de moda. Entendi. Desde pequena eu fazia bijuteria, fazia até perfume, eu já fiz para vender. Hum? E aí vendia bombom, vendia tudo, eu botava uma Vendedora banquinha. nata, resumindo, tem aqui a venda na veia. Botava uma banquinha na porta de casa, na casa da minha avó, e ia com minhas primas vender, e eu amava isso. Mas nunca na minha vida eu pensei que, de fato, isso se transformasse em uma profissão. Eu nunca, realmente, não era algo que passasse, sabe, na minha cabeça. O meu sonho era ser diplomata, Uhum. então foi por isso que eu fui morar fora, que era para poder ficar fluente em 4 idiomas e conseguir fazer, mas quando voltou,
a vida acaba me levando para um outro rumo. E eu sou uma pessoa prática. Eu não sou uma pessoa que acredita muito nessa história de propósito. Tem gente que Sim, fica muito paralisada esperando descobrir o seu propósito. sim, Enquanto, na verdade, eu acredito que todo mundo busca por resultados. Existem formas diferentes de resultados. Ele pode ser financeiro, espiritual, pessoal e por aí vai. E eu acho que o resultado financeiro é algo fácil de ser metrificável, porque de sim, fato a matemática não sim, mente, né? Então não tem como você maquiar os números. E eu sempre busquei entender aquilo que eu podia explorar, que eu era boa e que eu podia explorar de uma forma positiva, tanto para servir ao próximo, como para também ganhar dinheiro com aquilo. Eu não tenho problema nenhum em abordar sobre dinheiro, acho que pelo contrário. Hoje, inclusive, diante do que a gente está vendo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente vê a importância do dinheiro. sim. Por vezes a gente tem esse estigma, né, de que o empresário é isso, é aquilo, enquanto se a gente parar para olhar, são tantos empresários, tantos influenciadores, tanta gente que tem condição que está lá ajudando, né? Seja pessoalmente ou seja enviando recursos. E eu acredito que quando a gente tem um caráter e Uhum. o desejo genuíno da atenção ao próximo e do bem servir, não interessa se você tem pouco dinheiro ou se você tem muito dinheiro, você acaba destinando uma parte daquilo para beneficiar alguém que talvez não tenha nada a ver com a sua vida, inclusive. Perfeito. Vamos falar disso, de propósito. Eu, Então, durante muito tempo, eu fui uma pessoa que eu disse, meu Deus, que eu transitei carreira, eu era uma servidora pública, não gostava do que eu fazia. Casei com um empreendedor que cantava no chuveiro todo dia de manhã, eu dizia, só pode ser isso. Esse homem é feliz, eu preciso arrumar um negócio para ser feliz desse jeito. E aí eu fiquei me questionando muito, qual é esse meu propósito, meu propósito? E olha, lá vai eu encher meus olhos de lágrimas e me emocionar, porque é muito ruim você fazer o que você não gosta, sabe? sim, Trabalhar diariamente com o que você não gosta. E você tem um bordão muito forte, que é o movimento gera movimento. sim, E hoje eu acredito muito que o propósito, ele é encontrado no meio do caminho, se você exato, está se movimentando. Não exatamente. tem essa história de vou escrever aqui, Deus, por favor, qual o meu propósito de vida? Meu propósito de vida é ser médico, advogado. Não existe isso. Até porque, você falou isso muito bem. Qual é que é o propósito da gente? É crescer e contribuir. Sim, Então, você, quanto mais você cresce, seja intelectualmente, financeiramente, profissionalmente, enfim, e você contribui na vida das pessoas, aquele meio, aquela profissão, ela é uma profissão para você de fato estar fazendo o propósito que Deus te quer nesse mundo, sabe? exatamente. Isso é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E já pegando esse gancho, ontem eu estava vendo teus stories, você foi, né? Fez uma entrega e já chamou ali uns arquitetos para Já consegui 3 parceiros. para ajeitar o jardim. Eu disse, cara, olha isso, sabe? Olha o que é de fato tu criar comunidade, influência. Você fez um stories, não é porque a Andressa fez um stories, não, ali é porque as pessoas viram um propósito no que tu estava se propondo a fazer. E assim é o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. São empresários, são influenciadores. Ah, tem gente que tá com, né, começa, né, a internet. Ah, quer se Se vangloriar, quer... autopromover. Cara, mas olha um empresário que tem condição de mandar um avião que ele tenha com gasolina. Aí tem a outra influência que juntou na comunidade dela 300 mil e mandou um avião. Sim, Olha o tamanho do a poder proporção, da né? interdependência entre o ser humano. Então, hoje eu vejo muito isso, que o propósito, ele é a junção de tudo isso, que é o quê? Você tem uma profissão onde você encontre as suas habilidades, que você consiga ser perito naquilo, que com essa perícia você vai crescer, porque tu não consegue ajudar ninguém se tu não crescer, Sim, e aí você deságua na vida das pessoas. E aí você trazendo a sua história, ah, quando eu era pequena eu desfilava, fazia missão, e hoje você tem uma grande brincadeira, que seria a tua empresa, né, no sentido de o que era na sua infância, o que você gostava de fazer, hoje você transformou num negócio, numa marca forte na nossa cidade, e ali tá a tua habilidade, ali tá o teu propósito, porque você querendo ou não, você ajuda as mulheres, trazendo autoestima, posicionamento, fazendo com que as mulheres cheguem onde elas cheguem no trabalho delas, enfim, a noiva, né, o dia da noiva incrível, e elas estão ali com a autoconfiança lá em cima. Então, de fato, esse é o seu propósito, fazer as mulheres se sentirem bem com elas mesmas. eu acredito que o propósito nada mais é do que uma junção do seu encontro durante um percurso, um Perfeito. movimento. E quando você está ali em movimento, você vai encontrando formas através das quais você goste, se identifique, te faça feliz de alguma forma e que, portanto, você possa contribuir Uhum. também de alguma forma.
E são raríssimas as pessoas que de fato vêm com um grande propósito Sim. determinado para esse mundo. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu diria: se mantenha em movimento e não fique esperando abrir uma janela do céu e te mandar um grande sinal. Em contrapartida, quando a gente está com a nossa espiritualidade bem desenvolvida e trabalhada, a gente é capaz de perceber alguns sinais que quando a gente Perfeito. não está com essa sensibilidade mais aflorada, passa batido, sabe? As coisas vão acontecendo e você vai só ali seguindo a dança, né? Em relação a esse meu trabalho que você mencionou, que começou de uma forma, uma brincadeira, que depois acabou se tornando, enfim, o meu trabalho. Eu gosto de dizer que na ela a gente não vende roupa, a gente vende o poder de uma imagem bem construída, bem trabalhada e como ele pode gerar resultados impactantes na sua vida, seja pessoal em um relacionamento ou ainda profissional. Que quando a gente entende dessa forma, é muito mais do que apenas uma roupa, Sim. sabe? É realmente a construção de uma imagem, de um posicionamento, e é uma forma que a gente consegue emitir uma mensagem, a forma que a gente deseja ser percebida. E a gente sabe que o corpo fala, a vestimenta fala, tudo comunica um pouco. Então, por mais que não seja um trabalho de consultoria, até porque exige um estudo por trás, Sim. o nosso trabalho de fato é de vendedora, mas sempre tem um bônus ali a mais, porque a gente ama dar atenção aos nossos clientes, a gente ama ouvir e a venda, ela é 90% feita à base da escuta. E a partir daí a gente consegue entender o que muitas vezes a cliente nem sabe ou deseja mencionar. Então a gente consegue entender, captar e conseguir transformar ali aquele desejo dela, aquela mensagem, numa comunicação visual. Perfeito. Uma salva de palmas, auditório. Arrasou. Você é uma mulher de repertórios infinitos, no sentido de estudo mesmo, né? Na gestão, na liderança, moda, enfim, arte, você saca muito disso. E a sua vida, você vive de fato tudo isso na sua vida, no dia a dia, seja na decoração da tua casa, seja na tua empresa. De onde que vem isso, sabe? De onde vem esse desejo de entender várias coisas? Porque essas várias coisas, elas se conectam um momento no movimento da vida. Você sempre foi assim, sempre foi curiosa? Eu sempre fui muito curiosa. Eu lembro que eu tinha, acho que 10 anos de idade, eu implorava para um tio meu, que é inteligentíssimo, me explicar sobre como que funciona a bolsa de valores. Tipo, Ai, pelo amor gente. de Deus, uma coisa nada a ver. Como Aprendeu, criança, ela olhava pra amiga? minha cara e dizia assim, vai brincar, menina. Mas eu sempre fui muito curiosa. E eu acredito nesse poder de olhar para outras áreas que não seja só aquela dentro da qual a gente atua. E é isso que faz com que a gente tenha grandes ideias. Então, se a Perfeito. gente só olha para quem trabalha no mesmo ramo, a gente acaba naturalmente copiando, se inspirando e a partir dali moldando para o nosso universo. Mas a gente fica muito limitado. Uhum. Quando a gente olha para áreas completamente diferentes, a gente consegue trazer grandes ideias para o nosso negócio. E é assim que eu guio minha vida. Eu amo estudar, eu amo aprender. Eu sou o tipo da pessoa que eu posso estar aqui lendo um livro ou assistindo um filme, uma série. Se tem algo sobre o qual eu não entendo, eu paro imediatamente e vou Gente, pesquisar. ela é muito igual a mim. Do mesmo jeito. Eu pesquiso onde é o lugar, que paisagem é essa, como que eu chego nesse lugar. Sou muito desse jeito. Eu sou muito curiosa. E eu acho que isso acaba que me ajuda em todo o resto, inclusive nessa questão de repertório, né? Sim. E eu sinto muito com pessoas também completamente diferentes, de realidades muito diferentes, interesses diferentes, posições diferentes, no sentido de crenças, ideologias Sim. mesmo. E tudo isso me ajuda a ter um outro olhar, não só mais empático, porque tudo existe uma explicação de você ter aquela ideia, aquele posicionamento, né, aquele acreditar. Tanto ter um olhar mais empático, como também a conseguir não ser tão intransigente nas minhas ideias e Entendi. estar aberta a escutar o próximo, sabe? Então, por exemplo, eu amo os meus momentos de feedback com a minha equipe, porque por vezes existem ideias completamente diferentes e que a gente consegue chegar ali escutando, né, com muito respeito, num denominador comum, que aí é a grande virada de chave. É isso. Eu tava num congresso nos Estados Unidos. Foi a primeira vez, eu creio que foi em 2018, por aí. Foi a primeira vez que eu escutei uma pessoa falando isso que você falou em outras palavras. O que que ele falou? Ele disse, qual é o costume? Você se forma, eu sou formado em Ciências Contábeis pela Federal. Então, você se forma em Ciências Contábeis, você faz pós em Ciências Contábeis, mestrado em Ciências Contábeis, então você segue só aquele mesmo caminho.
E o de onde vem uma grande ideia? Quando você se forma em ciências contábeis, a sua pós é em marketing, você faz um curso de autoeducação em filosofia, você estuda a Bíblia e ali vem uma grande ideia. E eu disse, meu Deus do céu, ele tá completamente certo, porque eu era essa pessoa. Não, eu vou fazer isso aqui. Eu não abria meu olhar para outras coisas. Então, como que eu ia ver as coisas diferentes? Eu estava sempre entendendo as mesmas coisas de uma forma diferente. Porque naturalmente, eu não sei se você sente isso, naturalmente chega um momento, não é que você vai ser expert naquilo 100%, mas chega um momento que as coisas vão se repetindo sobre um Sim. determinado assunto. Principalmente se você só pesquisar dentro daquele nicho, né? Fica tudo muito Exato. igual. Fica tudo muito igual, então as coisas vão se... O que vai mudar ali é a forma que aquela pessoa ensina ou coisa do tipo. Então fica... É como se você tivesse esgotado aquela fonte. E aí, pra onde você vai agora? O que é que você faz? Então, quando ele trouxe isso pra mim, foi tipo uma explosão na minha mente, de fato. Porque foi aí que eu abri minha cabeça. E nada como a escola da vida, porque por vezes eu vejo casos de pessoas muito próximas a mim, por exemplo, que elas estão tão focadas em se especializar, se especializar, se especializar, e aí elas ficam mergulhando e se tornando o melhor daquilo ali que elas estão. E por vezes elas perdem um pouco o time de entrar logo no mercado de trabalho e começar simplesmente a executar. Por isso que eu sou Sim, muito a favor do movimento e de você ir ajeitando as coisas no meio ao do longo do tempo. percurso. Diz que empreender é como você dirigir e trocar o pneu do carro ao mesmo Ai, é desse tempo. jeito. E é mais ou menos por aí. E aí, quando eu fui começar com moda, primeiro que eu entendi que moda é muito mais além do que quem não tem conhecimento de fato imagina, mas envolve história, sociologia, psicologia, economia, envolve uma série de coisas e eu comecei a estudar essa série de coisas. Depois que eu fui empreendendo de fato e crescendo, aí eu percebi que eu tinha déficit, que eu precisava, então, entender o mínimo necessário para poder delegar. Até Sim, porque você, para delegar, você precisa depois saber cobrar, sim, saber pelo menos conferir. Então, eu fui me aprofundar na parte de gestão, de financeiro, de contabilidade, por aí vai. Então, cada fase da minha vida foi me trazendo novas necessidades, e por mais que eu não precisasse mergulhar de uma forma intensa, em nenhuma delas, mas eu precisava saber um pouco além do básico, sim. né? E aí isso foi me trazendo também um pouco mais de repertório, porque aí quando eu tenho um hiperfoco, então quando eu foco em aprender uma coisa, eu só paro quando eu termino. Eu vou Entendi. até o fim. E dificilmente eu fico em uma coisa só. Eu vou ramificando, sabe? Justamente por conta dessa curiosidade que é natural minha. Entendi. E quanto mais você vai estudando algo novo na vida do empreendedor, como você trouxe, é como se você estivesse subindo uma escada. Mas a gente percebe que a gente não sabe de nada. Olha, isso é triste. E aí, o que que acontece? Só Eu acho maravilhoso. que é o novo mundo, né, de possibilidades. E aí, quando você vai subir nessa escada, aí vamos supor, você delega, poxa, vou delegar meu financeiro. Aí você vem e contrata uma pessoa para aquilo. Aí você, agora eu vou aprender contabilidade. Aí você delega a sua contabilidade. Agora eu vou delegar minha gerência. Então, aqui você vai empregando pessoas. Que muitas vezes o profissional autônomo, sozinho, ele, eu sou dentista, advogado, vou vender meu serviço e não quero contratar ninguém porque eu não quero saber de gente. Ai, meu Deus, odeio. Gente, me dá muita dor de cabeça. E essas pessoas, elas deixam de crescer, porque assim, eu confesso que se eu não tivesse esse meu time aqui, eu não faria metade do que eu faço. Sem Então, dúvidas. hoje você é uma empregadora, hoje você emprega pessoas e tem a folha de pagamento nas costas. Nossa. Uma delícia. Dia 20 ontem todo mundo pagou imposto. Mas você chegou nessa fase de ter medo de contratar, ter medo de delegar. Como que foi? Foi natural para ti? A gente sempre tem um pouco de receio, principalmente por conta dos custos, né? Porque folha de pagamento ele e impostos são sempre um dos maiores custos que você tem dentro de uma Sim. empresa, então realmente dá um pouco de receio. Mas eu acho que a pessoa que tem medo de contratar é porque, na verdade, ela não sabe contratar Uhum. ou ela tem medo de demitir. As pessoas têm Sim. medo de ter conversas difíceis. E da mesma forma que eu gosto de fazer, e que eu acho que é crucial você fazer a persona da sua marca, ou ainda do meu viés de comunicação através do Sim. meu conteúdo estratégico nas redes sociais, é muito importante também você ter uma persona feita e desenhada para cada cargo que você deseja contratar. A partir daí vai ficar muito mais fácil de você conseguir encontrar alguém que se adeque às suas reais necessidades. Perfeito, perfeito. E eu vejo muitos empresários que eles, na verdade, têm quase que um egoísmo, é aquela vaidade.
não gostam de investir tanto em treinamento e tudo mais para os seus colaboradores, porque eles têm medo de serem deixados, daquela pessoa criar asas e aplicar tudo que aprendeu na concorrência ou ainda no seu novo negócio que Sim. vier a abrir. E aí, o que que acontece? Você acaba tendo sempre colaboradores medianos, porque se a gente não está o tempo inteiro treinando essas pessoas e dando oportunidades de crescimento, a gente não tem como reter talentos. Então, Exatamente. para mim, é algo que é básico, é crucial. Eu lembro quando eu aprendi sobre visão, missão, valores, e que as pessoas diziam que era muito importante você ter Sim. aquilo. Eu ouvi, entendi, acreditei e fiz. Mas era uma coisa que, de fato, era ali um papel guardado na gaveta, que eu mal sabia aplicar. Anos depois, quando eu tive essa virada de chave, que eu entendi, de fato, o poder de você ter uma comunicação clara, deixando, né, para todo mundo ali de uma forma muito transparente, qual é a sua visão, aonde você quer chegar e, portanto, você ter a energia de todo mundo na mesma direção, que é muito mais fácil do que aquela energia vetorizada em Sim. caminhos diferentes e que parece que o negócio não sai do lugar. Quando eu entendi sobre a importância de ter a missão que trazia também clareza desde o nosso atendimento, a nossa comunicação de marketing, nosso treinamento, quando eu entendi que, na verdade, os nossos valores eram a base de tudo, da contratação, à demissão, principalmente nos momentos de conflito, virou uma chave muito grande, inclusive na minha forma de lidar, de me comunicar e de fazer treinamentos dentro do meu time. Perfeito. Em 2022 para cá, a gente começou a colocar a cultura mais forte e intencional nas nossas empresas. Sim. E a gente era exatamente isso, missão, visão, valores, eu contrato, eu digo aqui quem eu sou, vai dar tudo certo. Não, quando a gente foi intencional de mostrar os dizeres no dia a dia, os comportamentos que eram aceitáveis e os que não eram, o nosso faturamento, ele dobrou. Isso é impressionante, eram as mesmas pessoas, agora com a cultura de forma intencional. E mais ou menos assim, olha, eu sou a Jaciara, que é o meu esposo, Leonardo, e a gente quer que a nossa empresa funcione assim. Todos os dias, todos os dias. Você quer? Quero, pois então vamos ficar. E aí, como que a gente fez para que essa cultura intencional ficasse sendo fortalecida diariamente? Como a gente tem algumas lojas no shopping, não dá para a gente ficar dentro da loja todas ao mesmo tempo. Então, toda segunda-feira a gente tem uma live ao vivo no Instagram fechado da empresa, onde está todos os colaboradores. E aí, o meu esposo, como diretor das empresas, ele abre lá e aí ele vai falar o que aconteceu na semana passada, algum livro que ele leu, que trouxe, que tem a ver com nossa cultura, e ele vai ali repartir. E assim, isso dá um engajamento incrível, isso a gente retém talento, as pessoas ficam mais perto da gente. E sem falar, né, Andressa, que as pessoas elas só são lideradas por quem elas admiram. Exato. A liderança ela não é imposta, não Sim. adianta. Você tem que ser visto daquela forma, né? Exatamente. E aí, se você não consegue ser um empresário, um líder, né? Quem tem empresário e tem líder. Um líder admirado, você não consegue crescer sua empresa. Não consegue escalar sua empresa, porque você não vai conseguir que as pessoas fiquem perto de você. Aí onde vem essa história de você estar em constante movimento como líder, crescendo, trazendo novos conhecimentos para que você seja, porque na minha opinião, meio que um líder também é um mentor e um professor. Eu acho que o líder, ele é o guardião da cultura. Sim. Né? E a cultura é como um líder invisível que vai guiando vai norteando todas as ações dentro de uma empresa e principalmente em situações de conflito. Tem uma frase que eu adoro que fala que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Eu acho que é muito verdade. E principalmente em situações que, por mais que a gente tenha processos, quando acontece alguma coisa que é um pouco mais delicada, quem vai falar mais alto não são os processos, é a nossa cultura. No nosso caso, por exemplo, é foco no cliente. Pronto, isso já diz muita coisa. A partir daí a gente trabalha não só aquelas palavras, aqueles dizeres bonitos, mas a gente trabalha quase que um guia de como vivemos e como não vivemos. A partir dele as pessoas entendem exatamente o que a gente espera delas. Perfeito. E entendendo também que a cultura, se você é uma única pessoa com um único colaborador, tem que ter cultura. Toda empresa tem cultura. Resta saber se ela mais ajuda ou mais atrapalha. Ou ela atrapalha. E todo mundo carrega uma cultura dentro de si. Não é à toa que a gente tem as preferências de viajar para praia ou para serra, ou, por exemplo, para os Estados Unidos ou para a Europa. O que mais diferencia? O meu marido ama os Estados Unidos, eu amo a Europa, por identificação cultural. Sim. Por que na época dos jogos que teve aqui no Brasil, ficou todo mundo tão abismado e repercutiu tanto a organização e limpeza dos japoneses, que saíram do estágio com tudo limpo. Ali, para eles, é uma questão cultural e que difere completamente da nossa, que para a gente era algo meio que surreal aquilo acontecer. E isso é cultura. Então,
dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de uma empresa, por menos pessoas que tenha, existe uma cultura ali. E é tão importante a gente aprender a, de fato, usar a missão, visão e valores como um impulsionador do seu negócio. Sim. Porque senão fica só guardado dentro da gaveta, como durante muito tempo foi para mim. E depois que eu entendi isso, virou meu jogo. Tem uma frase que é do Jung. Jung, ele é um mentor do Tony Robbins, né? Ele diz assim que a educação formal, ela vai te dar um emprego e a educação informal, ela vai te deixar milionário, que é exatamente a autoeducação, desculpa, a autoeducação vai te deixar milionário, que é exatamente isso, cultura, liderança, gestão, a gente não aprende na cadeira da faculdade. Sim. Isso aí é na vida, literalmente, no movimento, você senta, você vai atrás de um livro, você vai atrás de um curso e você vai aplicando e vai subindo os degraus na tua vida. Sim, e uma das coisas que eu acho mais importante da gente incutir na cabeça de todos os nossos colaboradores é que a gente pode oferecer ferramentas, mas a gente não pode construir a casa por eles. Perfeito. Então, que além daquilo que é oferecido, eles precisam ir buscar também um conhecimento fora e por conta própria. Porque a gente pode oferecer treinamentos e todo o suporte que a pessoa precisa, mas se não existir o interesse genuíno, ela não vai conseguir performar tão bem quanto poderia. E ela tem e começa a entender que não é só para ela dentro da empresa, é para ela na vida. Se ela leva isso para a vida, ela vai crescer em qualquer lugar. Isso, é por isso que eu acredito que é importante a gente trabalhar não só o desenvolvimento profissional, como também o pessoal dela, porque a partir dali, ela pode construir um caminho de possibilidades, né? Sim. De ficar ali e ter a possibilidade de crescimento ou realmente de voar, e eu fico super feliz quando isso acontece. Sim, e me fala uma coisa, aí você falou, seu marido Estados Unidos e você é Europa. Gente, eu sou muito Estados Unidos, mas só que eu conheci a Europa já há um tempo, né? E aí agora eu só quero ir pra Europa, aí eu fico agora, todo ano eu quero ir pros Estados Unidos e pra Europa. E aí meu marido que lute com essa mulher querendo viajar todo ano pros os dois extremos. E quando eu conheci a Europa, eu achei, assim, impactante. Por quê? Porque é nítido a diferença do mundo. Que sentido, Jace? Parece assim, primeiro, as pessoas elas tinham uma paleta de cores lá. Branco, marrom, preto e bege. Tô mentindo. Foi no inverno, né? Foi. Tô mentindo, não. Gente, as no pessoas... inverno é assim. Ela tem uma paleta de cores. Ó, presta atenção como é. Tem uma paleta de cores. Tô falando de Paris. Aí tá a paleta de cores da cidade, das pessoas. E, enfim, de todo lugar que você olha, as pessoas, elas estão na mesma paleta. E parece que as pessoas, elas se arrumaram de manhã, tipo assim, vou me arrumar pra dominar o mundo. Só que eu entendi que é normal, que todo mundo que tá lá de Vespa, de carro, de bicicleta, ou correndo no meio do parque, tá todo mundo arrumado. E eu disse, meu pai eterno, o que tá acontecendo em Teresina? Tô achando que tem alguma coisa errada, eu tô num lugar errado. E quando eu voltei de lá, eu voltei outra pessoa. A referência, o que eu achava bonito já não estava mais interessante. Por quê? Porque tinha levado o padrão. E eu sou uma pessoa muito prática e muito racional, tá? Aí você já entende por que os Estados Unidos era a minha preferência, muito automatizada. E quando eu voltei de lá, eu voltei mais sensível para o belo. Olha aí a história, né? Tem um livro que eu adoro, do Carlos Ferreirinha, que diz O Paladar Não Retrocede. Sim, eu já ouvi falar desse livro. É uma grande verdade. Ele fala, na verdade, sobre gestão de luxo. De luxo. Mas é uma grande verdade. O paladar não retrocede. Da mesma forma que depois que você treina o seu olhar, fica difícil você regredir. Em contrapartida, a gente não fica soberbo. Pelo contrário, a gente aprende a enxergar a beleza, inclusive, talvez, principalmente na simplicidade, onde ninguém mais veria, a gente vê Ai, o meu belo. Deus, uma salva de palmas para ela. E para mim, que estou vendo o belo na simplicidade. Eu tava... Olha, mas isso me deixa muito emocionada, porque, de fato, eu era muito racional, sabe? E quando eu comecei a enxergar, por exemplo, eu tava agora nos Lençóis Maranhenses. Já foi? Já foi lá? Em um pedacinho, não fui mesmo naquela parte linda e maravilhosa, Sim. incrível, não. Gente, e aí eu fiz vários passeios lá, e eu tenho um vídeo do pôr do sol, que aí o pôr do sol, e o pessoal tava no barco e botou louvor, aquela coisa, e eu, ai meu Deus do céu, que coisa linda. Em outros tempos, eu tava lá, olhando para as pessoas, conversando, mas não tava aberto o que tava acontecendo ao meu redor. Não, mas aquele lugar é um desbunde, ele merece, de fato, muita admiração. Tipo assim, é conexão demais com mas isso eu não acho simples, não. O simples é uma casinha de pau a pique mesmo, no meio do caminho de uma estrada, então existe muita beleza naquela simplicidade também. Tipo, isso é um exemplo. Ou ainda, sei lá, na beira do rio com umas pedras e você vê beleza naquilo ali, sabe? A beleza genuína. E eu acredito muito no poder do belo.
E eu sempre tento trazer um pouco disso, é quase que um resgate, né, ao belo que a gente vê nos dias de hoje. Eu tento sempre buscar e colocar um pouco disso na minha vida, seja dentro da minha casa, Sim. seja na minha forma de me comunicar e de me vestir, ou ainda no meu trabalho também. Hoje a gente vê muitas bandeiras sendo levantadas e, de fato, eu acredito que por vezes é necessário quase que um tratamento de choque, coisas que vão chocar a sociedade para que elas possam parar, refletir e pensar nos seus reais valores, do que está errado, o que pode ser melhorado. E por vezes é através do choque, daquela coisa assim que, sabe, faz assim, meu Deus, que absurdo, que a gente consegue chamar atenção para as pessoas pararem para pensar. Em contrapartida, Tipo o quê, amiga? Me dá um exemplo. por exemplo, eu tô assistindo agora As Leis de Lydia Poet, né? E aí lá mostra um pouco sobre como ela luta para galgar o espaço dela no mercado de trabalho e o quão absurdo aquilo era para todo mundo na Itália naquela época. E hoje a gente vê que é uma loucura, porque Sim, é algo tão normal hoje, entendi. só que lá atrás não era. Então, ela precisava chocar as pessoas para ela poder ser aceita, digamos assim, ela Entendi. precisava enfrentar todo mundo. E diante disso tem muito mais. Hoje, por exemplo, a gente vê nessa coisa do, do feminismo, né? A Sim. bandeira sendo levantada, e o que acontece muitas vezes é que as pessoas vão levantando as bandeiras de uma forma que não é só que agride, mas que deturpa o conceito da coisa. Entendi. E eu acredito que é uma bandeira que tem e deve Sim, ser levantada, sim, mas eu também acho que a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente acaba perpetuando certos comportamentos e certas visões que hoje não vai me influenciar. Por exemplo, perfeito. mas que para minha filha, por exemplo, se ela crescer a pessoa que cresce 20 anos vendo aquela coisa como algo belo, como algo normal, como algo legal, de tanto você ver aquilo, você vai se acostumando àquilo. E, portanto, uma hora aquilo ali fica natural para você, não Entendi. choca mais. Então, acaba se tornando algo legal. Por exemplo, a gente sabe que tem muita gente que fura e passa no sinal vermelho, Sim, né? Ou que não para na faixa de pedestre, coisas banais. E de tanto fazer, aquilo vai sendo normalizado. E por vezes, quando você faz o culto ao feio, ao que não é realmente belo, que não treina o teu olhar, que não traz nada de bom para você, você vai normalizando aquilo ali, não só para você, que talvez tenha já a sua cabeça formada, seus conceitos muito bem estabelecidos, mas principalmente para as futuras gerações. E aí o risco daquilo que hoje é horripilante, daqui a uns anos ser considerado bonito ou normal, é muito grande. perfeito, E eu entendi. acredito, então, nesse trio, né, que é a beleza, bondade e verdade, e que eles estão amplamente conectados. Total. Porque quando a gente passa a deturpar o sentido do belo, ou quando a gente passa a deturpar a questão da verdade, não é só uma mentirinha, não, é só um jeitinho, aquilo vai sendo banalizado. E o que que acaba acontecendo? A bondade. A bondade também ela vai acabando sendo Entendi. deturpada e não sendo algo mais tão buscado. Eu entendi completamente. Existe um documentário, não sei se você já assistiu, A Beleza Importa, no Já. YouTube, do Roger Scruton. E ele traz, gente, sobre arquitetura. Aquilo me chocou de uma Sim, forma eu amo. fenomenal. E eu sou apaixonada por arquitetura. Eu estudo mesmo, coisa que não tem nada a ver, mas eu amo. E aí ele trouxe o que muitas vezes os países subdesenvolvidos eles fizeram na questão da arquitetura. Então são caixas, né, apartamentos, condomínios, enfim, prédios comerciais são caixas com pequenas janelas e tudo aquilo horizontal, ali vertical, não tem forma, não tem nada, não tem beleza. É, tem um pouco de influência de Le Corbusier, né? Pronto, vai tirando os pequenos detalhes por conta do dia a dia, enfim, né? Da Sim. correria do dia a dia, com capitalismo, etc. A coisa do minimalismo também, que tem a influência lá na escola, né? Alemã, e que a partir daí foi mudando o olhar. O que eu acho mais curioso é que aqui a gente tem a mania, talvez por uma autoestima bem baixinha, quando a gente pega um ponto legal, por exemplo, a maioria das pessoas elas querem o que destruir para refazer algo um pouco mais moderno. Na Europa isso não existe. Na Europa, geralmente, lá tem como profissão, por exemplo, de você recuperar prédios e tudo mais. E isso é que chamou, talvez, tanta sua atenção lá quando você falou em relação à Sim, arquitetura, porque quando você pensa, por exemplo, seja na França, na Inglaterra, na Holanda, você pensa, e aí vem um conjunto de coisas. Às vezes vem o cheiro, se você conhecer, mas se não, vem aquelas fotos, aquela coisa da arquitetura, perfeito. vem o formato dos jardins, das praças, que cada um conta ali uma história, vem o estilo das pessoas Sim, sim. também.
E tudo isso forma um pouquinho desse senso cultural que a gente acaba carregando do lugar. E aqui a gente fica muito amarrado em refazer, em reformar. A gente não Entendi. gosta de manter o que a gente tem. E talvez seja justamente por isso, por uma baixa autoestima. E aí a gente quer criar coisas novas. E em contrapartida, eu acredito que a arquitetura brasileira é uma das mais incríveis que existe. E eu fico muito feliz de ver que isso tem inspirado muito, inclusive, os novos e bons arquitetos, porque os nossos arquitetos, inclusive, eles são muito premiados mundo Sim, afora. E por vezes a gente olha muito mais para o que pra está sendo fora. feito lá fora do que aqui dentro. Por exemplo, a gente vê algumas pedras que eu mesmo me incluo nisso. A minha casa, por exemplo, a pedra que eu uso é o travertino, que é uma pedra italiana. E Uhum. lá onde você anda, quase sempre os monumentos, eles estarão com aquela pedra sendo Sim. utilizada. E por aí vai. Ou ainda em Portugal tem a sua, na França tem o seu. E a gente paga muito mais caro para exportar os de fora e ficar consumindo essas pedras que são mais similares de fora do que de fato valorizar aquelas que a gente tem aqui dentro. Porque Entendi. a gente é acostumado a achar que o que está lá fora é mais legal do que o que está aqui, Mas tu acha pela que baixa isso autoestima. que tem esse quesito? O que que eu percebi trazendo para Teresina, nem tanto de ver o Brasil, que a gente não consegue ter esse padrão cultural. Tipo, Não, até porque a gente é um país continental, né? É exato, muito diferente. grande, e enfim, a gente tem o pezinho ali do índio, o pezinho A do gente tem muitas europeu, culturas dentro da nossa cultura, né? Mas eu acho que isso oferece possibilidades. mais riqueza do que o inverso. Não acho que isso atrapalhe. Eu Entendi. acho que, inclusive, essa diversidade é algo que deve e merece ser cada vez mais explorado, porque é o que deixa o nosso país tão interessante, tão rico. E você ter falado isso e levando lá para a história do luxo, e o luxo tem muito a ver com isso, né? Com a. Não só tirando o luxo das marcas europeias, americanas, etc., mas o luxo da diversidade, do local, daquela coisa que é feita à mão, daquela coisa que é feito manual. E às vezes a gente não olha, eu vou lá no Puti Velho, tem as coisas mais lindas do mundo feito manual. Não, é só tá ali, é da minha cidade, é melhor lá de fora. E você ter falado isso, de certa forma, abriu minha cabeça muito. Por quê? Porque como eu não vi um padrão falando de Teresina, de uma arquitetura, de a forma de vestir, a forma de se expressar, como a gente vê fora que as pessoas, Europa, né? As pessoas, elas têm aquela cultura mais moldada, termina que fica tudo muito bagunçado ali na mente da gente. E, poxa, qual caminho eu vou seguir? Mas eu acho também que o Brasil, de uma forma geral, é um país muito novo e, sobretudo, muito criativo. Uhum, Então, eu acho que existe espaço para ser muito explorado ainda aqui. Eu acho que com o entendi. tempo a gente está criando, sim, essa força cultural, né? Que sobressai ao futebol, Sim, ao carnaval e por aí vai. Eu acredito que esse olhar já está mudando um pouco. Mas é um perfeito. trabalho longo, com o tempo, Uhum, né? Da mesma forma que se você assistir qualquer filme, ler qualquer documentário, você vai ver que antigamente as pessoas de posse, elas queriam levar para lá o quê? No quesito moda, a moda francesa, a moda de Paris, sim, era o que inspirava. E não adianta, por isso que eu acho que a comparação é importante. Assim, a gente sempre vai ter nortes para onde a gente pode olhar e se inspirar. Isso é importante de se existir. sim. Só que mais importante ainda é a gente não se tornar uma mera cópia e a gente trazer aquilo com a nossa bossa, com a nossa identidade. Aí é o pulo do gato. Perfeito. Você consegue fazer isso muito bem quando você traz todo esse. A tua forma de gosta de rock pop, né? Gosta de, enfim, bem diferente, traz isso. Você se torna muito única no que você faz. Eu acho que por isso você tem tão Ai, sucesso que você tem. Vocês acham ela não é bem única, assim? ai, gente. Ah, tô falando sério. Receber agradeço. Mas isso tem muito a ver com mentalidade, que é um dos temas que a gente aborda muito, né, na imersão Mulher que Age. Eu acredito que nós, mulheres, a gente precisa dessa mentalidade de crescimento, a gente precisa se olhar de uma forma única, precisa pegar todas as nossas referências e colocar na nossa identidade para que a gente consiga crescer mesmo como pessoa, como profissional, como empresa. Porque enquanto a gente for só copy, enquanto a gente não muda essa mentalidade, a gente já vai estar fazendo mais do mesmo, vai estar copiando o que os outros estão fazendo e ainda vai estar se frustrando. Sim, eu acho que é muito sobre autoconhecimento, sobre a segurança também, que é adquirida não só ao longo da vida, como a partir do momento que você consegue conquistar os resultados que você almeja. A partir daí você vai sendo mais segura de si e, portanto, você consegue ir tirando algumas capas, como uma cebola que todos somos. E aí você consegue deixar ali a sua essência reverberar mais. Isso acaba que impacta
é muito bom, é muito gostoso a gente observar pessoas que são o que são de verdade, sem Sim, estar tão preocupada assim em agradar ou desagradar. Isso nada a ver tem com grosseria e falta de educação, mas com aquela pessoa que ela é segura de si. Não é muito mais bonito a gente ver? sim. Tem gente, inclusive, que pode nem ser tão bonita, mas é uma pessoa tão segura de si que ela tem um je ne sais quoi, né? Ela chama a atenção, ela te fisga ali, tu fica, gente, aquela pessoa tem alguma coisa, às vezes É é uma energia, diferente. um jeito de falar, e que é bom estar perto dessas pessoas. Então, eu acredito que é um trabalho realmente de mentalidade. E quando a gente começa a ter as mini-metas, Sim. a conseguir conquistar esses pequenos resultados, a gente vai aumentando ali a nossa confiança, a nossa autoestima também. E, portanto, a gente vai se tornando quem se é, aos olhos dos Você outros. investe muito em autoconhecimento? Você gosta de fazer investimentos em você, enfim, terapia, cursos de mentalidade? O que você acha que isso é importante? Eu gosto. Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando ali aquele 1% melhor, né? Eu não falo nem de alta performance, eu falo Uhum, de auto performance, né? Porque alta performance, uhum, quando a gente olha para o esporte, por exemplo, é aqueles que estão ali entre brigando pelo primeiro lugar. sim. E eu não sou nada disso, estou muito longe de ser, mas eu acredito que eu trabalho muito bem a minha auto performance, que é ser 1% melhor a cada dia. Tem dia que não dá, tem dia que a gente regride 100 pontos, Sim. mas no outro dia a gente acorda tentando melhorar um pouquinho de novo. E isso me traz muita força, porque talvez eu seja visto como uma pessoa muito forte, porque eu sei muito bem quem eu sou. E quando eu falo que eu sei muito bem quem eu sou, eu não falo só das minhas qualidades, mas principalmente dos meus defeitos. Perfeito. E é sobre ele que eu fico ali lutando, tentando melhorar. Apesar de que tem, né? Momentos que a gente realmente não vai conseguir, tem coisa que a gente não consegue mudar, que eu pergunto, meu Deus, como é que eu faço para ser mais paciente? Porque eu sou uma pessoa muito impaciente. Mas o mais importante é a gente ter essa percepção, né? Na realidade, eu acho que isso também entra até como uma virtude sua, de entender que você é vulnerável. Que você Total, é uma todos pessoa, somos, né? não é? Só que muitas vezes a gente escutou que o importante era não mostrar suas fraquezas. E aí, onde, em tempos de rede social, onde todo mundo tem uma vida perfeita, quando você mostra seus defeitos, suas vulnerabilidades, as pessoas se conectam melhor com você. Poxa, quer dizer que ela também passa por isso. E quando você traz isso de uma forma genuína, numa identidade fortalecida, aí cai por terra qualquer técnica, porque a gente estuda isso em storytelling, branding, enfim. Mas quando você de fato tá ali, eu tô aqui, eu sou assim, tô crescendo, tô melhorando, tenho os meus defeitos, as pessoas tendem a se conectar melhor com você. Sim. A perfeição ela atrai, mas é na imperfeição que a gente conecta com o outro. E por vezes as pessoas elas confundem esse mundo do Instagram e elas querem apenas aparentar ser algo. E não basta você parecer ser. Você precisa ser antes. Sim, Porque o ser é o mais importante, mas o parecer ser também importa. Então a gente tem que entender que nas minhas redes sociais, por exemplo, ali são recortes muito bem escolhidos de uma forma intencional para me ajudar a construir o meu posicionamento, a forma como eu desejo e espero ser vista e reconhecida. E, portanto, eu vou selecionar exatamente o que é que eu vou abordar e o que é que eu vou mostrar. Existe um tanto que eu vivo e que eu não mostro. Tem tanta coisa que acontece na minha vida e que as pessoas muitas vezes não imaginam, a não sei que ela seja realmente alguém muito próxima a mim. sim, Porque eu escolho, eu entendo, isso não faz sentido eu mostrar. Isso é que eu já tenho que explorar um pouco mais. Então eu acho que eu sei lidar muito bem com as redes sociais, eu sei explorar aquilo que vai elevar e reforçar o meu posicionamento. E a partir do momento que você faz isso de uma forma que não é genuína, que não é sincera, não adianta, porque ninguém consegue sustentar um personagem por muito tempo. não Então, consegue. uma hora as pessoas percebem. E eu tenho muito medo dessa coisa de olharem para mim e tentarem vislumbrar qualquer tipo de exemplo ou perfeição que seja, porque eu estou muito longe de ser qualquer coisa parecida. O que eu sou é uma mulher extremamente corajosa, que bota a cara a tapa, que vai para cima, que é cheio de sonhos e que tenta fazer o meu melhor, que erra muito, erra pra caramba, mas que no outro dia tá ali tentando melhorar, tentando acertar novamente, um pouquinho, um Perfeito. passo de cada vez. Bem que ela poderia ensinar isso pra gente, né? Conta aí, amiga, faz a tua mentoria, teu curso, tu poderia ensinar como é que a gente mostra muito bem nas redes sociais o que, que tem que ser. Você pensa, assim, em trazer treinamento para empresárias? Uma das coisas que eu acho que eu mais sei fazer é vender, né? É o vender sem vender. Legal. Então, eu tenho muita vontade de explorar um pouco mais isso, que é posicionamento e vendas. Como que a Sim. gente consegue
construir uma imagem que possa gerar impacto nos nossos negócios, na nossa vida pessoal. E a gente tem um plano, sim, de fazer o curso e principalmente algo melhor, que seria a mentoria, algo mais focado, quase que eu pegando na mão ali da pessoa e dizendo, é assim que você faz, porque eu acho que às vezes é isso que as pessoas precisam. Sim. O curso, eu tenho uma visão de que ele seria muito importante, porque eu acho que eu tenho muito conteúdo, muita teoria para passar, e, portanto, ficaria mais fácil a pessoa fazer aquele curso e depois ela entrar numa mentoria. Só que, por vezes, a gente vê que a taxa de conclusão de curso ela é baixa. E, às vezes, gera uma frustração. Então, ter os dois ali associados, um curso ou mentoria, quase que um acompanhamento, com um direcionamento do que fazer, como fazer e por que fazer, o que fazer, eu acho que é a grande cereja do bolo, é o que faria realmente uma mudança, uma virada na vida da pessoa. Perfeito. Segura minha mão na mentoria, pelo amor de Deus. Vamos. Vamos que bora, né? Só vamos. É assim, né? Você fala, vamos que bora. Vamos que bora. Olha, é cheio das frases. Eu gosto do meu momento. Gente, aquele meu momento de introspectiva, né? Que passou o dia inteiro, assim, na extroversa. Agora eu quero eu e o Netflix. Só eu, é. Gente, eu tô dizendo, eu sou muito assim. Tem hora, assim, que eu preciso do meu momento e deixo os meninos com meu marido. Sim. Todo mundo precisa um pouco disso, né? E, inclusive, esses bordões que eu tanto uso é uma forma de fortalecer o meu posicionamento dentro da minha comunidade. O que que a gente deseja? A gente deseja ser vista, ser lembrada, Sim. principalmente ser lembrada, mais do que ser vista. E como que eu posso fazer para as pessoas lembrarem de mim sem eu precisar estar ali ao lado delas o tempo inteiro? Uma dessas formas, além da constância na presença digital, é também usar de alguns símbolos, como, por exemplo, Leo, as pessoas veem um leão às vezes numa viagem e me mandam porque lembrou de mim. Olha, algo que é da natureza, muito mais forte, maior do Sim. que eu, mas já gera uma conexão. Ou ainda os meus bordões. E as outras pessoas começam a usar. Aquilo fortalece muito o nosso senso de pertencimento, de comunidade, e acaba que as pessoas escutam e já sabem, ó, essa Sim. Leoa, ou então lembram de mim. Então isso é muito positivo. E aí, para as pessoas aprenderem todo esse caminho que eu faço, vão ter que entrar na mentoria. Por favor, arrasta pra cima. E eu vou lhe dizer uma coisa, é marca de luxo, tá? Então não espere preço de banana, minha filha, por favor. Me fala uma coisa, esse teus bordões é muito tu, né, do teu dia a dia? Tipo Total. assim, tu tá assim com umas amigas tuas, e disse, "Ei, vamos que bora", aí pronto, pegou? É Total. isso? E tem muita coisa que eu pego do meu marido também. É? O Rafa, ele não gosta de rede social, mas ele é uma das Sim. pessoas mais figuras, engraçadas, e que resenha o tempo inteiro, sabe? 24 horas. Aí tem várias coisas que na hora que ele fala, isso é bom. É? Aí eu pego, quando ele vê, Andressa, tá todo mundo usando. Eu falei, pois é, pode continuar criando. Tu que eu não gosto usou, muito. agora eu tô aqui. Amo. E é bom porque é muito nosso, né? Então, tem muita verdade ali dentro. Eu não viro do nada e falo assim, eu preciso de um bordão. Não, Sim, é algo muito do dia a natural. dia. E é algo que eu acho muito importante as pessoas entenderem que intenção é diferente de manipulação, né? Uhum. Por quê? Porque precisa existir uma verdade ali por trás. E tudo nosso é com muita intenção, jamais com manipulação. Eu vejo pessoas hoje construindo histórias, ou contando histórias, por exemplo, de jornada do herói. Sim. E eu fico abismada, porque eu olho para aquilo ali e eu conheço aquelas pessoas, a família, alguém próximo, eu vejo que aquilo não é uma verdade. E isso é muito perigoso. Então, assim, a jornada do herói, ela atrai. Quem não gosta de uma história de superação? Sim, sim. Eu, por exemplo, eu amo. Mas eu jamais posso usar uma jornada do herói como essa, de uma pessoa que veio do nada e construiu um império, por mais que eu ache isso o máximo. E que, de fato, ele gera muita identificação e muito mais admiração, porque como não admirar uma pessoa que conseguiu fazer isso Sim. por mérito próprio? Mas essa não é a minha história. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso. E nem acho que isso diminui a força Perfeito. do meu trabalho e da minha trajetória. Eu vim de uma família que tem valores muito fortes, que tem, sobretudo, um lar muito amoroso e muito acolhedor, mas também muito exigente e que investiu, sobretudo, tudo que podia na nossa educação. E, portanto, eu sempre entendi que eu precisava honrar eles da melhor forma possível e que eu não seria uma encostada, Sim. né? Que eu não Uma iria herdeira. passar... Não, até porque não tem muito que herdar, não. Mas que eu não iria ficar a vida inteira Teus pais eram igual aos meus. Olha, esperando. o que eu posso te deixar, minha filha, é educação, então estude. Né, eu tenho 4 irmãos, não tem como não. Então, cada um tinha que ir atrás mesmo do seu. E hoje é um dos maiores motivos dos meus pais, sem sombra de dúvidas, é ver os 4 filhos com sucesso pessoal e profissional, conseguindo desempenhar um trabalho através do qual a gente tanto serve, ajuda, gera emprego, como também a gente
tem ali a nossa vida, né? Os Faz teus as nossas irmãos trabalham com o realizações. quê? São todos médicos, só eu que fui pra moda. E me fala uma coisa, então estamos finalizando, tá, time? Estamos finalizando. Pietra, autoestima da Pietra, gente. Eu tava Se dizendo eu pra ela. pudesse, eu encapsulava e eu vendia. Autoestima da PP. Olha que seria um sucesso, porque a autoestima dela. Olha, eu tava dizendo pra ela que eu vejo ela dançando na escola, que ela estuda na mesma escola dos meus filhos, e é nítido o jeito que ela se comporta. Amiga, ela vai pro palco, Ela tá? reluz, Tu né? já Parece entendeu que que ela ela se é encontrou palco, ela é ali. câmera. Não, e Ela é unina, meu amor. Ó, se os acha. movimentos dela tem muita consciência corporal. Tipo assim, eu estou Sim. chocada, impactada. Assim, toda vez que ela sobe no palco, eu disse, meu Deus, lá vai ela dar o show dela. Isso é muito Aí ela dela. brilha ali sozinha e tá tudo. E não, e outra, é sobre ela. É. Ela não tá olhando pro lado, é ela. Ela tá ali no palco E se dela. for pouco tempo de palco, ela ainda desce chateada. Mamãe, eu queria muito mais. Eu fico morrendo de vergonha. Mas é dela, eu acho isso muito legal. Por vezes, pelo fato de eu ser blogueira e tudo mais, Sim, as pessoas acham que eu incentivo isso nela, enquanto não. É algo genuíno, é algo dela. Eu jamais iria forçar minha filha, sobe no palco, vai ter que. Não, sim. nunca. Agora, por outro lado, eu sempre incentivei muito o caminho da arte, seja da música, do Hum, balé, da dança, de uma forma geral, da pintura. E eu acredito que tudo isso vai virando ali componentes nesse quebra-cabeça que a gente vai formando o nosso jeito de ser, de agir, nossa personalidade, visão de mundo. E ela tem isso muito forte dentro dela. E aí eu sou comedida. Então, assim, eu incentivo, eu elogio, mais do que questão de jeito de ser, de conquistas e tudo mais, eu incentivo muito o esforço, porque de fato ela é uma pessoa muito dedicada. E eu vou freando algumas coisas e vou acelerando outras que eu acredito que seja ajustando ali igual importante para ela. um vaso de barro, né? Até porque a criança, a gente tem que ter cuidado, porque ela ainda não tem a maturidade de entender de fato o que significa cada coisa. Então, por vezes, ela não vê maldade em algo e ela faz e acha lindo, e ela mesma não entende a dimensão que aquilo pode ter. Então, eu tenho muito cuidado. Ela aparece nas minhas redes sociais, mas também sempre quando ela quer. Se ela não quiser, ela não vai aparecer. Eu nunca vou virar para ela e dizer, vai, jamais, isso nunca vai acontecer. Mas é dela, ela gosta. Tem dias que ela quer e tem dias que ela, não, mamãe, não quero foto, não. E acabou, e tchau. E tá tudo Ela certo. entende assim, a minha mãe é empresária, influenciadora, ela entende isso, as pessoas Ela abordam entende, ela. mas ela entende isso de uma forma muito rasa, até porque ela não tem acesso a Instagram, a TikTok, a YouTube, então ela não sabe dizer exatamente. Agora, o que ela entende é o quê? Que a mamãe é dona de loja, que a mamãe faz provador, que a mãe faz propaganda. Ela entende tudo isso e ela acha super legal. Mas ela, às vezes ela se acha, tipo, tá no meio da rua, ela pensa, ai, Pietra, ela fica, mas Deus eu me nem quer. conheço. E aí, com o tempo, ela foi entendendo que era através de uma Entendi. plataforma que eu mostrava um pouco de mim, da minha vida, da minha família, que, portanto, as pessoas a reconheciam dali. Ah, E entendi. aí já se transformou em algo mais natural. Hum. Tem alguma pergunta, auditório, para Andressa? Vocês querem fazer alguma pergunta para ela? Não? Pois pergunta. Vamos que bora. Andressa, qual é o teu critério na hora de selecionar um time? Alguém ali para estar realmente no setor mais estratégico teu? Qual é ali a característica? O que é que essa pessoa Tipo, quem vai ficar mais pertinho dela? que tá ali com o braço direito teu? Entrar muitas vezes dentro da tua casa, da A tua gente sempre tem intimidade. o desenho da persona, né? E se tem uma coisa sobre a persona que a gente faz, ela nunca é básica, ela sempre é densa. Então, assim, se tu me perguntar, eu sei dizer até o que que ela bebe, o que que ela come, pra onde ela frequenta, pra onde ela viaja, os medos delas, os desafios, eu sei tudo sobre a vida dela, sabe? Então, a gente faz sempre essa coisa da persona muito bem desenvolvida. Sobretudo, a gente precisa o quê? Aquela história de que você contrata caráter e treina habilidades. Então, de fato, eu preciso que os valores sejam coerentes com os nossos. E uma das principais coisas, a pessoa não ter preguiça, a pessoa ser apaixonada por problema, pessoas e desenvolvimento, não só pessoal como profissional, e a pessoa não ter muito essa coisa assim de, não, eu tenho isso aqui, se for para ser estratégico, tá perto de mim. Não, o meu horário é daqui até aqui, depois a gente não se fala mais. Para mim não funciona, porque de fato é um ambiente criativo, é um ambiente dinâmico, e por vezes eu vou acordar e vou ter ali uma ideia e eu preciso mandar logo aquilo ali. Ela não precisa me responder fora do horário dela de trabalho e tá tudo certo, mas eu também não posso ter essa coisa de não poder mandar uma mensagem no final de semana, porque
ela vai se desagradar, sabe? Pelo contrário, a gente busca geralmente pessoas que tenham essa dinâmica parecida com a nossa, né? Com a minha, com a da Thaís, que é meu braço direito. Então, a gente precisa de pessoas que pensem parecidos e que sejam rápidas, sabe? Uma dos meus principais defeitos é que eu sou impaciente, eu detesto gente devagar, eu gosto de gente prática, que não fica pensando muito, não, eu gosto de gente que vai lá e faz. Ah, se deu errado, não tem problema, porque o segredo é errar rápido, corrigir rápido e não errar mais. Uma salva de palmas. Leoa, meu bem, 1000 vezes obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Temos presentes para ela, temos uma caixa aqui. Foi uma delícia, vocês gostaram, gente? Gostaram? Temos um presente do Mulher que Age, que é a sua plaquinha de quem veio no Pod Agil. Literalmente, você é uma mulher que age, tá? Então, seja muito bem-vinda ao nosso time. Temos mais presentes por aí pra ela, né? Tá tudo lá fora, temos mais presentes. Tá bom. Aí vai ser no backstage, vocês vão ter que assistir os stories da Leoa para descobrir. Um convite para você estar no Mulher que Age. Olha aí, 8, 9, 10. Você que bebe muita água. Gente, temos uma blusa para você, mãe e empresária, e linda e maravilhosa. Literalmente uma mãe sem mimimi. Receba e agradeço, meu amor. Porque antigamente recebia um elogio, a gente falava assim, quem me dera. São seus olhos. Que falta modéstia. Receba e agradeço, meu amor. Talvez você não seja tudo isso, mas se ela tá achando, receba e agradeço. E pronto. Gente... Amiga, deixa um recado para essas mulheres que vão te assistir. Fala para elas algo do teu coração e chama elas para assistir o teu podcast. Isso aqui vai passar antes ou depois? Ainda tá rolando. No final. Ainda tá rolando. Se eu puder passar uma mensagem, a mais importante que seja, sejam corajosas no agir. E uma ação, ela gera muito mais resultados do que só uma intenção. Portanto, vão fazendo e vão se reinventando no meio do caminho, vão analisando as rotas para poder estabelecer novos percursos a serem seguidos, mas não esperem cair do céu, não esperem um grande sinal, simplesmente vão lá, façam e vão melhorando ao longo do processo. Porque tem muita gente que está parada, está esperando acontecer algo, ou um convite, ou precisa de alguém para empurrar ela, enquanto, na verdade, o caminho do empreendedorismo é um caminho solitário. Então, é muito bom quando a gente consegue encontrar pessoas como eu consegui ter hoje ao meu lado, que de fato me impulsionem. Mas durante muito tempo era eu e eu mesmo. E se eu não tivesse me mantido nesse constante movimento e busca, eu não teria hoje todo o suporte, todo o time, a equipe que eu tenho. Então comecem do jeito que dá e aí no meio do caminho vocês vão melhorando, vocês vão crescendo. Não se preocupem com a opinião do outro e cuidem muito da ambiência de vocês, perfeito, porque faz toda a diferença. A gente está convivendo com pessoas que de fato desejam prosperar. Senão qualquer coisinha que você faça, que você cresça, ou vão te julgar porque você está querendo ser e acabam se transformando em âncoras na sua vida, ou então você acaba ficando estagnado também, achando que qualquer a mais que você faz já tá bom o suficiente. Arrasou, gente! Então vocês já viram, né? Que o podcast foi incrível. Deixa aqui o comentário de vocês e até a próxima. Obrigada! E me sigam, @eu_Andressa_Leão. É verdade, eu vou falar da outra, gente. Eu poderia dizer que a Imersão Mulher que Age é o maior curso de desenvolvimento profissional do estado do Piauí para mulheres, mas ele é mais do que isso, ele é uma explosão de experiências e sentimentos para que essas mulheres entendam que uma vez elas alinhadas com suas prioridades, elas podem mudar gerações. E que geração é essa? A geração dentro da casa delas, com elas mesmas e com as pessoas que estão ao redor dela, que elas tanto amam. As mulheres que entendem seu verdadeiro potencial, elas podem fazer o que ela quiser profissionalmente, ela pode transitar a carreira, abrir empresa, multiplicar a empresa e ter inúmeros negócios. Esse é o nosso objetivo aqui, fazer ela entender que ela é a protagonista da vida dela.